Olá, bom dia! Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse ambiente espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. Você está aí em corpo físico, mas o espírito imortal está reunido com outras pessoas, com outros espíritos. Nós estamos juntos. E isso é muito importante. Vamos aguardando mais um pouquinho aqui para ver se você entra. Muito bem, vamos iniciar. Chegou Daniel Nunes. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. É isso. Mestre Jesus, amigo das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para realizarmos mais este domingo de reflexões, estudos em torno do Teu Evangelho de amor e redenção. Permite que os Teus mensageiros, os nossos amigos espirituais e os amigos espirituais da casa estejam conosco, nos amparando, nos incentivando, nos dando aquela força de modo a continuarmos a nossa caminhada rumo a Deus. Fica conosco, Senhor, nesses próximos minutos. Abençoa cada um de nós aqui. Assim seja. Muito bem, só tem você aí, Daniel. Daqui a pouco o pessoal chega, né? E outros vão assistir mais tarde, outro dia. Muito bem. Um moço rico, um jovem rico, chegou para Jesus e fez a seguinte pergunta: Bom mestre, o que eu hei de fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Olha lá a pergunta dele. Bom mestre, o que eu hei de fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E olha a resposta de Jesus. Antes de Jesus dizer o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, Jesus foi logo dizendo o seguinte: bom, mas por que você me chama bom? Bom, só há um, que é Deus. Veja, Jesus, o nosso governador espiritual da terra, reconhecendo que acima dele existe alguém bom, melhor do que ele. Reconhecimento, consciência disso. E Jesus. Essa é uma lição a nos dar sobre a humildade. A humildade. O tema de hoje é o orgulho e a humildade. Está lá no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, que nós vamos comentar aqui. Nós vamos refletir
o orgulho e a humildade. Jesus reconheceu essa virtude que está abaixo de Deus. Abaixo de Deus. Nós nunca deveríamos nos julgar os melhores. Os melhores. Estarmos acima dos outros. Não reconhecermos o valor dos outros. Isso é carência de humildade. Isso é orgulho. O orgulho e a humildade são dois opostos, dois contrários. O orgulho é vício. A humildade é virtude. O orgulho, o vício, somos nós que construímos. E aí vai chegar uma hora que a gente tem que desfazer tudo aquilo que a gente construiu à base do orgulho. O orgulho dá origem, gera outros vícios. A vaidade, a arrogância, a prepotência e outros mais. Assim como o egoísmo também. Orgulho e egoísmo. Mas aqui o foco é orgulho e humildade. Os seus dois opostos. Dois opostos. Emmanuel vai nos dizer que humildade é o reconhecimento, olha, reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. A humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E aí eu me lembro de Mário Sérgio Cortella. O não reconhecimento disso é o orgulho. Me lembro de Mário Sérgio Cortella. Em um livro ele inseriu o que eu vou falar aqui agora, a respeito de humildade, e ele falou isso em vídeo também. Diz ele que o humilde, a pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que o outro sabe o que ela não sabe, aquela que nem ela nem o outro nunca saberão tudo. Olha que coisa interessante. Um sujeito humilde é aquele que sabe que não sabe tudo, sabe que não é o único que sabe que o outro sabe o que ele não sabe, sabe que nem ele nem o outro nunca saberão tudo. Mário Sérgio Cortella. E assim é válido, não só para o saber, o conhecimento, mas vale para outros ramos do conhecimento, outros ramos de entendimentos. Por exemplo, o ser é aquela que sabe que não é tudo, que não está acima de tudo. Reconhecimento. E ainda é Cortella, quando Emmanuel coloca que a humildade é reconhecimento, é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, a gente lembra também ainda de Mário Sérgio Cortella, quando ele pergunta assim, que muita gente faz o seguinte: você sabe com quem está falando? Você aí, Daniel, sabe com quem está falando? Essa é a indagação do orgulhoso, do prepotente, do arrogante. Isso é o contrário de humildade. E aí ele faz uma análise, uma analogia, e vai mostrando quem é que eu sou, quem sou eu para fazer essa pergunta. Você sabe com quem está falando?
Olha, eu sou um dos 7,6 bilhões de seres humanos, porque tem outros seres na humanidade terrestre, outras espécies. A espécie humana é uma delas. Eu sou um dos 7 bilhões, 7,6 bilhões presentes na Terra, e isso encarnado, fora os desencarnados. Fora os desencarnados. E a Terra é um planeta do nosso sistema solar, que tem outros 8. Era 9, mas agora 8, porque um já foi excluído desse rol do sistema solar. 8, a Terra. E o nosso Sol é uma das 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Olha, quem sou eu? E existe a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Existem 200 bilhões de galáxias em um universo conhecido. O universo que nós conhecemos. Porque, segundo alguns especialistas, nós temos que falar em termos de multiverso. Quem sou eu? Ele faz essa reflexão, que é muito interessante. A humildade, para você ver a importância dela, podemos considerar como a primeira virtude a ser desenvolvida pela criatura humana. Eu falei desenvolvida porque vício, como orgulho, a gente que cria. Deus não implantou em nós o orgulho, nós é que criamos. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Essa é uma expressão muito bacana da mãe de André Luiz, lá em Nosso Lar. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos o orgulho, o egoísmo e por aí vai. Então, o orgulho é criação nossa e a gente tem que desfazer, porque isso não faz parte dos desígnios divinos, não faz parte do bem eterno. Então, a gente vai ter que desfazer. E isso, muitas vezes, custa suor e lágrimas. O que a gente tem que desenvolver é a humildade. A humildade, sim, foi implantada em germe em nós, em cada um de nós, que cabe a nós desenvolvermos cada vez mais. E Jesus nos mostrou isso. 2 passagens, fora esse episódio do moço rico, quando ele fala, bom, mas bom só existe um, que é Deus. Jesus nos dando o exemplo de que nós temos que desenvolver a humildade. Não é falsa humildade. E humildade não é subserviência. Humildade não é servidão. Emmanuel coloca isso também. Cortella também coloca isso. Humildade não é sujeira, não é relaxamento. É o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. É reconhecer que eu não sei tudo, que eu aprendo com os outros. É me submeter à vontade divina, os desígnios divinos e por aí vai. A humildade. Temos que desenvolver. 2 passagens, então. A primeira delas é como se Jesus quisesse dizer assim, olha, o início do ramo de virtudes, do leque de virtudes que vocês têm que desenvolver. Aqui está um exemplo. Jesus nasceu numa manjedoura entre os animais. Não quer dizer com isso que humildade é sinônimo de pobreza. Não é isso. Existem pobres que são muito orgulhosos e ricos que são humildes. Então,
nascer na manjedoura, numa manjedoura, sinal de mostrando humildade aí. E uma outra passagem também, em que ele mostra, deixa eu ver se eu me lembro agora dessa passagem. Ah, sim, ele mostra o início das virtudes, é a humildade. É justamente nas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Inclusive, este é o capítulo 7, que nós estamos falando aqui. Pobres de espírito, a expressão pobres de espírito, expressão idiomática pobres de espírito, significa simplesmente humildade. Humilde. O pobre de espírito, humilde. Não tem nada a ver com pobre, pobreza material. Nem pobreza do espírito, espírito pobre, não. Essa pobreza aqui é a eliminação, é a diminuição, o esvaziamento desse orgulho. É isso. A expressão idiomática pobre de espírito significa humilde. Então, bem-aventurados, a primeira bem-aventurança, é como se dissesse assim: eis aqui a primeira virtude que vocês têm que desenvolver, a humildade. A humildade. Daí vem as outras. Sem humildade, não vamos praticar direito a caridade, por exemplo. A caridade, que é outra virtude. Eu posso praticar a caridade, mas aí, sem humildade, não é uma caridade espontânea, genuína. É caridade? É. Mas não é espontânea, não é genuína. Porque existe ali um toque de interesse, de alguma coisa, para ganhar alguma coisa. Porque o orgulhoso traz com ele também o egoísmo. O egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Ele se acha melhor do que os outros. Os interesses deles têm que ser só deles. O que vale são os seus próprios interesses. A gente tem que desenvolver a humildade. E pouco a pouco ir eliminando o orgulho. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, um texto de Allan Kardec, O Orgulho e o Egoísmo, o orgulho e o egoísmo, exatamente, ele fala que um duplo golpe se dá no egoísmo e no orgulho. É que uns têm necessidades todos temos necessidades uns dos outros. E ninguém é mais do que os outros. Duplo golpe. A gente, para desenvolver essa virtude, basta a gente entender que todos nós somos filhos de Deus. Somos irmãos, filhos de Deus. A humanidade é a nossa família. E todos somos filhos de Deus, somos irmãos. Seja ele quem seja, todos temos necessidades uns dos outros. E uns não são mais do que os outros. Todos somos iguais perante Deus, perante a lei divina. Por quê? Todos tivemos a mesma origem. A mesma origem. Mesma origem. Fomos criados simples e ignorantes. Todos. Jesus, por exemplo, também. E todos chegaremos ao mesmo fim. Ó. Todos tivemos uma origem, um início, e todos teremos um fim. Esse fim aqui não é uma coisa fixa, né? Porque para lá é infinito. A eternidade é para lá. Com relação a nós, só Deus é eterno.
Não tem início nem fim. Nós tivemos início, mas não teremos fim. Infinito. Isso aqui pertence a todos. Todos. E agora, quem foi que chegou aqui? Ah, Maria Mariane. Seja bem-vinda, Maria Mariane. Mariene, desculpe. Mariene. Muito bem. Vamos fazer a nossa vibração. Por isso que é importante a presença de você. De vocês todos, de nós todos, que unidos somos mais fortes. Sabe, um ramo de uma planta, você parte com facilidade. 2 já é mais difícil, 3 mais difícil ainda, 4, 5, 6, 7, mais difícil de partir. Então, a força. E é isso que nós vamos fazer, vamos vibrar agora. Inicialmente vamos vibrar para outras pessoas, a gente deixa o nosso egoísmo descansando um pouco, depois a gente olha para a gente. Primeiro os outros, depois nós. Lembra? Vamos lembrar disso, né? Primeiro os outros, depois nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Deus, o próximo e nós. Nós somos os últimos. Os últimos. É assim. Então, vamos pedir aos nossos amigos espirituais para irmos em pensamento e eles levarão esses benefícios até esses nossos irmãos que não se encontram aqui reunidos conosco. Todos eles, sejam aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão presos a um leito nas suas próprias casas, enfermos, necessitando disso. Aqueles desencarnados, aqueles que acabaram de desencarnar, para que eles recebam esse lenitivo. Aqueles que estão por aí perambulando nas ruas, aqueles que estão nesse momento trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia com suor, todos eles aqueles que são malfeitores, porque a gente nunca se lembra deles, né? Nunca se lembra deles, os malfeitores, para que eles sejam tocados em seus corações. Levemos essa paz até eles, até cada um deles. E agora, Senhor, os nossos conhecidos, nossos parentes, nossos amigos, a nossa família, Senhor, pedimos que abençoe ela. Cada um receba a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia, a tua proteção, através desses amigos espirituais, através do guia protetor de cada um. Pedimos ainda, Senhor, para que também receba essas bênçãos, esses benefícios, os nossos companheiros do Centro Espírita Vovô Nestor,
todos os funcionários, todos aqueles que se dedicam a essa instituição, o centro e a creche. E por fim, Senhor, para nós mesmos, ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas deficiências. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos diminuir cada vez mais esse cancro chamado orgulho e desenvolver a humildade, que é base para as outras virtudes. Desenvolver a humildade para que ela possa desenvolver também, para que possamos desenvolver também a tolerância, a paciência, a espontaneidade da caridade. Ajuda-nos, dá-nos coragem, força, ânimo, esperança e fé. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo. E até a próxima, se Deus quiser.